Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o professor Éder e hoje eu estou trazendo para vocês mais uma aulinha de química, dessa vez com o assunto de tabela periódica, né? Tabela periódica que é um assunto que muita gente tem dificuldade porque acha que precisa decorar e a gente não precisa. A tabela periódica ela é para ser entendida e interpretada, tá legal? É um assunto de extrema importância dentro da química para a nossa evolução na aprendizagem dos conteúdos que virão pela frente e a gente não pode deixar passar. E a gente vai trazer para vocês nessa aula exatamente o que vocês precisam saber sobre tabela periódica. Bom, a tabela periódica, pessoal, ela é utilizada para organizar todos os elementos químicos conhecidos, que são no total de 118 elementos químicos. Esses elementos químicos eles são organizados em períodos ou grupos, né, de acordo com as suas propriedades. Todos os grupos organizam elementos químicos que têm propriedades químicas semelhantes. Por isso esses grupos, que são essas colunas, né, são chamados também de famílias. E aí a gente pode observar aqui, pessoal, que nós temos um total de 18 grupos, né, vou destacar aqui para vocês, a região aqui dos grupos. Nós temos um total de 18 grupos e temos também um total de 7 períodos. Professor, e esses dois aqui embaixo não são identificados como períodos? Não. Observem que este em azul, este grupo em azul, faz parte desta região da tabela e este aqui em rosa faz parte dessa região da tabela. É a série dos lantanídeos e dos actinídeos que daqui a pouquinho a gente vai falar com um pouquinho mais de detalhe. Tá legal? Beleza. Ok, agora é o seguinte, gente, esses grupos ou famílias, eles recebiam identificação específica escrita por letras e números em algarismo romano, né? Observem aí que nós temos os grupos 1A, 2A até o grupo 8A. Esses grupos que são identificados pela letra A, nós chamamos de elementos representativos. Esses que são representados pela letra B, nós chamamos de elementos de transição. Tá legal? Beleza. Outra divisão importante que a tabela periódica possui e que a gente tem que ficar atento é esta. A tabela periódica ela é dividida em metais, semimetais, ametais e gases nobres. Beleza? Quem são esses elementos metálicos? Gente, os elementos metálicos eles compõem a maior parte da tabela periódica. A maioria dos elementos químicos da tabela periódica são classificados como metais. E os metais eles têm propriedades bem características. Eles são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é líquido, né? Possuem brilho característico de metal, né? Eles são ótimos condutores de calor e de eletricidade. São dúcteis, ou seja, podem ser formados fios e são maleáveis, são capazes de formar lâminas, né? Então, a gente tem essas principais características dos metais, mas eu tenho uma característica muito importante que a gente não pode deixar passar. Os metais, gente, eles têm uma grande tendência a perder elétrons, tá certo? Eles adoram perder elétrons. Falando agora dos semimetais. Os semimetais, gente, são compostos por boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Na verdade, é um total de 7 elementos químicos que possuem propriedades intermediárias entre metais e ametais. E quais são as propriedades dos ametais, professor? Gente, as propriedades dos ametais são exatamente o oposto das propriedades dos metais. Eles não possuem brilho característico, né? Eles não são bons condutores térmicos, não são bons condutores elétricos, tá legal? E a propriedade mais importante dos ametais, gente, eles adoram ganhar elétrons, ou seja, eles são muito eletronegativos, tá legal? Nós chamamos de eletronegativos aqueles elementos que gostam de ganhar elétrons. O contrário dos ametais, os metais, eles não são eletronegativos, eles são eletropositivos. Tudo bem, gente, até aqui? Beleza? Ok. Então vamos lá, veja só, gases nobres, pessoal, essa coluna importantíssima, são elementos químicos que são chamados de nobres por conta da sua estabilidade, são gases inertes, eles não interagem com outros elementos químicos, por isso que são classificados como gases nobres, e isso atribui-se
a sua configuração eletrônica, que nós iremos ver mais adiante. Tá legal? Agora, esses grupos, gente, eles recebem nomes específicos. Algumas dessas famílias recebem nomes específicos. Por exemplo, a família 1A, ela recebe o nome específico de família dos metais alcalinos. Vamos marcar aqui. Metais alcalino. A família 2A recebe a nomenclatura específica, ó, de família dos metais alcalinos terrosos, né? Aí nós vamos aqui pular lá para a família 7A, que é a família, ó, dos halogênios, não é verdade? Então, gente, algumas famílias têm nomes específicos. E aí, ó, eu queria mostrar para vocês aqui também, ó, como nós observamos, ó, aqui nós temos a série dos actinídeos e aqui nós temos também, ó, a série dos lantanídeos, que fazem parte do corpo da tabela. Eles também são chamados, gente, de elementos de transição interna. Tá legal? Belezinha? Ok. Gente, agora vamos para a prática. O que é que eu quero que vocês aprendam a respeito da tabela periódica? Nós já aprendemos a identificar alguns grupos, já aprendemos a analisar a tabela de acordo com as classificações. Agora eu quero ver o seguinte. Eu gostaria de identificar aqui, por exemplo, o elemento químico sódio, que tem como símbolo o Na. Onde está localizado o elemento químico sódio? O elemento químico sódio, gente, se nós observarmos, ele está localizado bem aqui, ó. Bem aqui. Exatamente. E aí, o elemento químico sódio, como nós podemos observar, ele tem um número atômico 11, não é verdade? Número atômico 11. Está localizado na família 1A. Como ele é de grupo A, ele é considerado um elemento representativo e está localizado no terceiro período e é um metal, certo? O próximo elemento que eu queria que a gente observasse é o silício, que tem como símbolo Si. Olha onde é que o silício está, gente, ó. Tá aí o silício, número atômico 14, não é verdade? Está localizado aí no terceiro período, é classificado como um semimetal e como pertence à família 4A, ele é considerado um elemento representativo. Elemento químico cloro. Olha onde é que está o cloro, ó. Número atômico 17. Está na família 7A e localizado também no terceiro período. Se ele é da família 7A, ele é classificado, ó, como um halogênio, não é isso? Então é um ametal. Então veja, a gente pode fazer uma classificação bem específica dos elementos químicos interpretando a tabela periódica. Temos aqui também, ó, o elemento químico cálcio. Olha onde é que o elemento químico cálcio está. Número atômico 20, localizado no quarto período. É um metal alcalino terroso, pois está na família 2A. E é um elemento representativo, porque todo elemento que faz parte de família A é representativo. Temos agora aqui, ó, o elemento químico titânio. Olha onde é que o titânio tá, gente, ó. Número atômico 22. É um metal, está localizado no quarto período, na família 4B. Então veja só, é um metal de transição, né? Porque ele está nessa região central da tabela que identifica os metais de transição. E por último, a gente tem aqui, ó, o Kr. Olha onde é que ele está, ó, o nosso amigo criptônio, número atômico 36. Está localizado no quarto período e é da família dos gases nobres. Também é um elemento representativo. Tudo bem, pessoal? Agora vamos ver mais adiante. O que eu preciso saber também, professor? Gente, se acontecer aquela situação na prova que você não tem acesso à tabela periódica, como é que você vai fazer para identificar a família, o período, saber se ele é metal, não metal, se é elemento de transição ou representativo? A gente vai explicar agora. Atenção para cá. Usaremos a distribuição eletrônica desse elemento. Para você que não sabe fazer distribuição eletrônica, eu vou disponibilizar no final do vídeo a nossa aulinha de como você fazer distribuição eletrônica de forma simples e rápida para nunca mais esquecer, tá legal? Então fica atento aí até o final que a gente vai disponibilizar essa aulinha para você. Veja só, feita a distribuição eletrônica do elemento químico, a gente tem que identificar a camada de valência. Quem é a camada de valência? É a camada mais afastada do núcleo, a camada mais externa. Como é que eu faço para identificar isso na distribuição eletrônica? É só olhar para aquela camada que tem o maior número. Nesse caso aí do sódio é a camada 3. Então, 3 é o maior número, então é a nossa camada de valência. Ok. Se
a distribuição eletrônica terminar em subnível S ou P, é porque o elemento químico é de família A. Beleza? Então, se terminar em S ou P, ele é de família A. E agora a gente conta quantos elétrons ele tem na camada de valência. O elemento químico sódio tem apenas um elétron, então significa que ele é da família 1A. É isso mesmo, pessoal. O número de elétrons na camada de valência indica o número da família que este elemento pertence. Então, ele está localizado também em qual período, professor? Pronto, esse aqui é fácil. Basta você olhar o número referente à camada de valência. Como a camada de valência tem o número 3, isso significa que ele é do terceiro período. Então, família 1A, terceiro período, isso significa que ele é um metal alcalino. Próximo exemplo, aí o nosso amigo silício. Quem é a camada de valência do silício? Aquela que possui o maior número, que é a camada número 3. Terminou a distribuição eletrônica, gente, em subnível P, como vocês podem observar. Ó. Então, isso significa que ele é de família A. Beleza? Então, vamos lá. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Aí nós vamos contar tudo. Ó. 2 elétrons no subnível S, 2 elétrons no subnível P. Então, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Isso significa que ele é da família 4A. De qual período, professor? Se a camada de valência tem o número 3, então ele é do terceiro período. Isso significa que ele é um amigo semimetal. Beleza, gente? O nosso amigo silício aí é classificado como semimetal. Próximo exemplo, o cloro. Identificando a camada de valência, camada 3. Terminou em P, é de família A. Tem 7 elétrons na camada de valência, então ele é da família 7A, halogênio. Qual período, professor? Se a camada de valência tem o número 3, então ele é do terceiro período. Tranquilo, gente? Se ele é da família 7A, é classificado como ametal. Só lembrando, pessoal, que todos os elementos que nós vimos até agora ó, são de família A, portanto, são todos elementos representativos, não é isso? Próximo exemplo, o cálcio. Quem é a camada de valência do cálcio? Aquela que tem o maior número, nesse caso, a camada 4. Terminou em S? Sim, é de família A. Quantos elétrons tem na camada de valência? 2, então ele é da família 2A. De qual período, professor? Qual é o número da camada de valência? 4. Então ele é do quarto período. Isso significa que ele é um metal alcalino terroso, não é verdade? Próximo exemplo, titânio. Agora fiquem atentos, hein? Quem é a camada de valência no titânio? Gente, é um erro que muita gente comete. Tem gente que acha que a camada de valência é onde a distribuição eletrônica acaba. Na verdade, não é. Certo? A camada de valência é a camada mais externa, é aquela que tem o maior número. Quem tem o maior número aí, ó? A camada 4. Tudo bem? Agora, para a gente descobrir a família nesse caso, a gente tem que olhar para onde a distribuição eletrônica acaba. Se terminou em subnível D, isso significa que esse elemento é de família B, ou seja, ele é um elemento de transição. E como é que eu faço para descobrir qual família B ele pertence? Basta você olhar quantos elétrons ele tem no D, nesse caso aí ele tem 2 elétrons, e somar com 2 unidades. É isso mesmo, você olha quantos elétrons tem no subnível D e soma com 2 unidades. Então 2 mais 2, 4, então ele é da família 4B. Ele é de qual período, professor? Aí a gente olha para a camada de valência. Qual é o número da camada de valência? 4, então ele é do quarto período, certo? E aí ele é classificado como um metal de transição. Próximo exemplo aqui é o nosso amigo criptônio. Veja aí o nosso amigo criptônio, gente. Quem é a camada de valência? Aqui tem o maior número. Olha só, camada 4. Então, onde tiver o 4, a gente marca. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 2 no S e 6 no P. Se a distribuição eletrônica terminou em P, é porque ele é de família A. Qual é a família? 8A. E em qual período ele está localizado, professor? Quarto período, pois a sua camada de valência tem o número 4. Se tem 8 elétrons na última camada, ó, ele é um gás nobre. Beleza, pessoal? Gente, eu espero ter ajudado, tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos. Não esquece aí de curtir, de compartilhar, de se inscrever para que o nosso vídeo chegue em mais pessoas, tá legal? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.